estamos aqui para mais uma live nesse mês de março, trazendo aí uma boa notícia, uma boa experiência para as mulheres. E você, homem que acompanha a gente, pega aí a sua parte. Como eu digo sempre, se tem te feito bem, compartilha a live com alguém, vai aí embaixo na sua barrinha, né, do seu Instagram, e coloca aí, distribui na setinha para os amigos, para as amigas. Vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura das emoções, vamos conversar um pouquinho sobre... Deixa eu ajeitar aqui, vai ficar melhor para a gente. Vamos conversar um pouquinho sobre o que se vai na sua cabeça, o que vai nas emoções. Olá, Morena, boa tarde. Bom demais ver você aqui. Hoje, nesse dia chuvoso, o Rio de Janeiro está em alerta por conta de fortes chuvas e tempestades. E isso me fez pensar um pouco sobre essas questões das tempestades que acontecem na nossa vida, sobre as tempestades internas, sobre situações que fogem ao meu e ao seu controle, né? Situações emocionais, situações da rotina, situações do corpo. E me fez pensar também sobre situações da espiritualidade, né? Aquilo que acontece no mundo de espiritualidade, de energia, de força, e que de repente você percebe que não está conseguindo um tipo de controle. E tá tudo desabando, tá tudo acontecendo junto. Tem tempo que assim ou não é. Tem momentos da vida que é desse jeito. E aí essa tempestade externa, ela vai mexer bastante com as nossas tempestades internas. Então hoje, nessa live, eu quero conversar um pouco com você sobre essa troca, essa dinâmica das, vamos usar esse termo mesmo, das tempestades que acontecem na vida, e quando você vê, peraí, eu estou perdendo o controle, alguma coisa, só de coisas ruins estão acontecendo, ou tem coisa boa nisso, como é que eu faço para aprender a perceber algo bom em tudo isso que eu estou vivendo, que desafios eu preciso aprender a observar. Então hoje, na nossa live, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões de tempestades, ok? Tempestades emocionais, tempestades sociais, tempestades nos relacionamentos, e como elas acabam influenciando quem você é e aquilo que você sente. Aqui hoje a gente está numa sala, na sala do nosso consultório da Comunidade Transformada, que eu chamo de Sala 1. É uma sala um pouco mais fechada, um ambiente mais agregador, né? Onde a gente tem aqui a parte de atendimento terapêutico presencial. E é um local muito especial. Eu costumo dizer que todas as partes da nossa comunidade Transformar, cada lugarzinho, cada campo, cada detalhe, ele traz uma energia curadora, um posicionamento, uma organização para poder ajudar a curar a sua vida, para poder ajudar a curar a sua história. Aqui nesse lugar que eu estou hoje, que é a Sala 1, que é o Consultório 1, é onde acontecem os atendimentos presenciais, e cada partezinha dessa tem uma história, né? O motivo do amadeirado, a mandala preta, as plantas penduradas. No ângulo aqui da live a gente não consegue mostrar as plantas, mas quando você vê aqui uma costela de Adão, né, as plantas rodeando todo o contorno da sala, a gente colocou aí as plantas para tomar chuva porque elas precisam. Então, assim, é muito importante. Deixa eu ver aqui, Felipe. Olá, Felipe. As lives trazem cura para a alma. Eu gostei muito. Muito obrigada por me falar, Felipe. Muito obrigada mesmo. Libera aí um coraçãozinho. Porque essa é a nossa intenção, sabe? Eu costumo dizer que este é o nosso propósito de vida. Poder compartilhar um pouquinho do que nós temos aprendido, obrigada, para que você possa trazer para dentro de você e para que você possa aprender a cuidar aqui de dentro e aqui de dentro.
eu sempre gosto de ressaltar o fato de que na comunidade Transformar, nós acreditamos que é preciso cuidar do ser humano de maneira integrada. Ou seja, é preciso cuidar do corpo, você tem que entender, é preciso cuidar do corpo, compreendendo como o seu corpo funciona, entendendo qual é a alimentação ideal do seu tipo de organismo, respeitando o seu tempo, praticando exercícios, e não precisam ser exercícios longos. De repente você separa 20 minutos do seu dia para fazer um alongamento, né? Isso. Você separa aí 20 minutos do seu horário, você aprende a identificar no seu ciclo circadiano qual é o melhor momento para que você possa praticar o exercício. Por exemplo, eu, Tatiana, pela manhã eu gosto de um exercício de alongamento e caminhada. No final do dia, eu gosto de fazer um exercício de impacto, porque eu já aprendi a entender o meu corpo, o meu metabolismo, o funcionamento dele. Então, quando eu comecei há alguns anos atrás a integrar esse olhar do funcionamento do meu corpo e da minha saúde, eu comecei a também adaptar as minhas realidades, a sair daquela preguicinha que dá, daquele marasmo, daquela coisa cansativa, repetitiva, e a me esforçar, porque às vezes a gente fica esperando vontade, e nem sempre você tem vontade de fazer as coisas, então você precisa ter disciplina. É preciso saber que é necessário fazer. E aí você levanta e faz, e dá certo. Então a gente acredita na comunidade Transformar que você precisa aprender a cuidar do seu corpo. Nos exercícios físicos, na alimentação, na higienização, em como você transforma o seu corpo belo. Hoje eu estou aqui com um corte de cabelo novo, já vai fazer puf, porque eu quis um curtinho de volta. E aí a gente vai vendo como esse corpo precisa ser cuidado. A gente vai percebendo quais são as práticas e as dinâmicas que ele está dizendo para a gente que precisam ser feitas, não é mesmo? Então, os cuidados com o corpo vão a partir da alimentação, exercício físico, aquele que se adapta melhor a você, a sua personalidade e ao desenvolvimento do seu corpo. E também é necessário aprender a perceber a respiração. É preciso aprender a perceber como você pensa, o ritmo dos seus pensamentos. É preciso aprender a perceber o ritmo da sua fala, né? Quem vive um transtorno de ansiedade fala muito rápido, atropela tudo. Quem vive um processo depressivo costuma ser mais lento, o pensamento parece que foge. Então você precisa aprender a perceber como está o seu corpo. Nós também acreditamos nos cuidados com a alma, ou com a psique, né? E a alma é a sede das nossas emoções. A alma é aonde ficam registradas todas as experiências, boas e difíceis, ficam registradas todas as intensidades, as mais fracas e as mais fortes, e ficam registrados os afetos, a maneira com que você aprendeu a sentir o que sente. É muito interessante que quando a gente fala de alma, de psique, é preciso lembrar que nós estamos falando de algo muito subjetivo, muito particular, né? Justamente por causa da nossa individualidade, de sermos quem somos, cada um tem a sua maneira própria de sentir o que sente. É por isso que numa família numerosa, por exemplo, é onde existem muitos irmãos, cada irmão é diferente. É por isso que numa estrutura de sociedade são tantos indivíduos e tantos conseguem ser tão diferentes. Porque a maneira com que você vai aprender a guardar os sentimentos, as emoções e gerar os pensamentos, ele é muito único, ele é muito individual. Essa maneira, ela é muito especial. E isso foi feito para você ainda na primeira infância. Essas situações acontecem quando você ainda é muito criança, muito menina, muito menino. Em alguns casos, acontece ainda no período gestacional, gente. A gente aqui na formação da psicanálise, na turma integrativa, a gente está sempre comentando sobre a importância de observar a infância, a importância de observar os relacionamentos da primeira infância
e a importância de observar a história gestacional e a história da família dessa pessoa, porque tudo isso vai gerar o quê? A identidade. E aprendendo a identificar esses pontos, a gente aprende a identificar alguns processos curadores aqui de dentro, né? Quando eu falo aqui de dentro, eu quero falar da alma, do coração, das emoções, que em muitos casos são levados a repetições inconscientemente, padrões são instalados, e aí você sente situações que vieram da sua estrutura familiar e você aprendeu que tinha que ser assim, mas esse jeito está te adoecendo, né? Esse jeito está fazendo com que você não se sinta bem, que você não fique legal. E por causa disso, você precisa de ajuda e apoio para poder aprender a desarmar esses gatilhos e a mudar essa situação. Eu estou sempre frisando nas nossas lives que você precisa se permitir aprender a mudar. Tem coisas que a gente consegue mudar sozinho, sabe? Legal, mas tem coisas que não dá para mudar sozinho. Tem coisas que a gente precisa de um orientador, de uma orientadora, de um mentor, de uma mentora. Eu estou sempre deixando muito claro aqui nas lives que, apesar de já ter 20 anos de processos em orientar pessoas e mentorar homens e mulheres, eu também procuro uma pessoa para me orientar, para me mentorar, porque a troca em sabedoria é muito saudável. Eu gosto muito de sempre lembrar que os especialistas profissionais, os mentores, os psicanalistas, eles também são seres humanos, a gente sente, assim como você sente. A grande diferença é que, por sentir, eu já aprendi alguma coisa primeiro e por causa disso eu quero te ensinar. E você vai verificar se isso cabe na sua vida. Assim como eu, quando converso com a minha mentora ou com o meu mentor, que são dois, eles se expõem para mim alguns pontos e olhares que eu sozinha não estava conseguindo sair daquilo. E aí, quando eles trazem a luz, a minha escuridão, eu consigo identificar que há algo bom ali. Antes eu achava que era só dolorido, agora eu sei que tem algo bom. E ali eu consigo pensar de uma outra forma, eu consigo decidir de uma outra forma e as coisas mudam sim. Então, todas as vezes em que você se permite um novo olhar, todas as vezes em que você se permite uma experiência, seja numa mentoria emocional, espiritual, seja numa terapia tradicional, seja num curso de nível de conhecimento, eu quero muito dizer que você precisa estar disposto a se abrir para aprender. Você precisa estar disposto a se abrir para trazer o novo para a sua vida. Porque senão vai virar só o conhecimento, vai virar só aquele momento em que você sabe tudo, leu todos os livros, conversou com um montão de gente, fez 1 trilhão de cursos, mas quando você olha para você, na prática mesmo, a aplicação tá rasa, tá pouca, tá pequena, e você não consegue entender o porquê que a sua vida não muda, o porquê que as coisas estão sempre se repetindo, e você fica ali com o coração bem pesado, né? Com a sensação de que está fazendo errado, ou que é inútil, ou que não dá certo, e se culpa por isso. Dependendo da sua personalidade, aí gera raiva, gera culpa, gera desgaste, aí gera irritabilidade, aí bum, tempestade. Tempestades que você não está sabendo como contorná-las ou aproveitá-las para as suas verdadeiras mudanças. Então, na comunidade Transformar, a gente acredita que você tem que cuidar do corpo, você tem que cuidar da sua alma, é preciso aprender a cuidar da alma, quais são as emoções que estão aí, o que você anda fazendo com elas. Se está doendo muito, por que você não consegue mudar? Quais são os benefícios que você está tendo disso? Benefício na dor, Tati? Benefício onde dói. Eu sempre cito o exemplo para as mulheres daquele sapato lindo que você adora, mas quando você calça, ele come um pedaço do seu pé, aperta, machuca, mas você calça ele assim mesmo. Você mantém esse mesmo sapato, mesmo sabendo que ele está te machucando, porque ele faz você se sentir de alguma maneira muito bonita, muito potente, ou ele se encaixa em alguma sensação de baixa autoestima,
que você precisa elevar e por causa disso você suporta o sapato que te machuca, mesmo te trazendo prejuízos. Algumas pessoas na vida emocional passam exatamente por isso, mesmo sabendo que machuca, mesmo sabendo que não está bom, mesmo sabendo que não consegue, elas mantêm o ciclo e a repetição e maqueiam, criam mentiras para si mesmas para suportar o processo. Só que, na verdade, não seria necessário suportar esse processo todo, e aí é preciso descobrir que não é necessário e que a vida pode ser diferente, tá certo? A gente também acredita aqui na comunidade Transformar sobre cuidar da espiritualidade. E aí, quando a gente fala espiritualidade, tem pessoas que já colocam um monte de rótulos. Espiritualidade para mim é você saber viver a sua conexão, o seu contato, as suas melhorias, a sua intimidade, a sua fragilidade, a sua amabilidade e a sua verdade em contato com Deus, com o Criador, com o Eterno, sabe? Independente do modelo religioso. Eu tenho um modelo religioso que eu gosto muito e sempre falo sobre isso, mas não imponho um modelo religioso para ninguém, pelo contrário. Dentro da sua perspectiva de vida, você pode e precisa aprender a ser um ser humano melhor. Você pode e precisa aprender a ter experiências com o Criador, com toda essa energia fantástica que nos cerca e que também está dentro da gente, a identificar essa energia dentro da gente e a poder usar essa energia para transformações boas dentro de você. Hoje eu não acredito mais num relacionamento com o Criador que vai me deixar 20 anos numa dor constante. Eu já acreditei assim há 30 anos atrás. Olha, eu já não tenho 15 anos, tá certo? Já passei dos 15 e tem um tempinho. Mas lá no início, eu acreditava que era necessário. Hoje eu entendo e aceito para a minha vida que o relacionamento com o Criador, ele vai ter também as suas fases. Então, nas fases, eu preciso perceber quem eu sou, a maturidade que eu tenho, eu preciso perceber o nível de intimidade que eu tenho com Ele, como eu sinto esse Criador, como eu sinto esse relacionamento na minha vida, como eu entendo, porque a parte de entender é muito importante, e como a minha alma se conecta com Ele. Porque se a minha alma consegue se conectar só com o que dói, eu vou estar atraindo dores para a minha vida. Agora, se a minha alma consegue se conectar também com aquilo que me alegra, eu vou estar atraindo coisas que são boas e que me alegram para a minha vida. Só que precisa partir de dentro. Essa energia de saber acessar aquilo que dói e aquilo que é bom, precisa surgir de dentro de você. E aí, a boa física quântica vai falar para a gente, e a boa neurociências, que nós somos seres formados em energia. Elétrons, átomos, células, moléculas, órgãos. O corpo humano, ele funciona e flui através dele descargas de energias potentes. O cérebro é pura descarga energética. As químicas que fluem para o corpo é pura descarga energética. Então, todas as vezes em que essa mesma energia que flui de dentro da nossa alma para o nosso corpo, ela está ligada ao Criador de maneira saudável, a potencialização de vivermos coisas boas, perfeitas e agradáveis é muito maior. Assim como a capacidade de enfrentar as adversidades e dificuldades
processos de adoecimento, processos de perda como o luto, processos de grandes mudanças e tempestades, como eu falei no início, processos onde você não tem o total controle, isso traz um certo desespero, processos onde as confusões e conflitos internos surgem. Você precisa aprender a ter estratégia para filtrar toda essa energia e ainda assim direcioná-la para algo bom. Porque a partir do momento em que você direciona para algo que não é bom, você adoece. Faz sentido para você? Deixa eu subir aqui um coraçãozinho, deixa. Para eu saber que você está me acompanhando, que você está percebendo bem aquilo que eu estou passando para você aqui nessa live. Isso aí. Também, se quiserem digitar alguma pergunta, estejam à vontade, tá certo? A gente responde aqui ao vivo. E caso for algo que eu não saiba, eu vou dizer para você, vou pesquisar, vou melhorar e te informo no direct. Então a gente faz uma outra live para poder falar sobre isso, tá bom? Eu sou muito tranquila quanto a essas questões, né? O bom mestre sabe que não sabe tudo, está sempre aprendendo. E isso para mim é uma filosofia de vida. Então a gente vai percebendo, hoje através da neurociências, hoje através da física quântica, hoje através da sociedade, da boa ciência, como eu digo, a gente percebe como a energia do corpo ela está ajudando ou está dificultando a sua forma de viver. Só que a energia do corpo, ela também é dividida em partes. Existe a energia natural, química e funcional, que não depende de você para existir. Por exemplo, o seu cérebro está fazendo um monte de químicas nesse momento para que o seu corpo funcione e não é você que decide isso. O seu pulmão está funcionando, inspirando e expirando ar e não é você que decide isso. O seu coração está batendo e a sua boca está produzindo saliva e não é você que decide isso. Então, existem algumas descargas de energia em você que não dependem de você, são descargas involuntárias e naturais. Agora, existem as descargas que são voluntárias e naturais, onde você decide, olha, eu vou decidir mexer na minha orelha ou não mexer. Eu vou decidir mexer no meu cabelo ou não mexer. Entende? Eu vou decidir comer ou não comer. Eu vou decidir falar ou não falar. Então, a gente precisa começar a perceber aonde a sua vontade ela é realizada e lançada, lançada e realizada, e aonde algumas coisas acontecem, mas não depende de você. E assim é com o campo emocional. Dentro das suas emoções, das suas experiências, existem algumas energias que foram lançadas que não dependiam de você. Energias essas que causaram marcas nos primeiros relacionamentos. Energias essas que você recebeu de repente lá um impacto por se sentir abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, e precisou fazer um papel que a gente chama de parentalidade, assumir uma função parental que não é sua. É um irmão que assumiu o papel do pai, é uma menina que precisou assumir a casa, né? É uma tia que precisou ocupar o lugar de mãe, é uma avó que criou os netos como se fossem filhos. E aí a gente vai percebendo que a troca dessas funções vai ocasionando trocas de energias que são involuntárias e você vai aprendendo que essas energias vão sendo repetidas, e aí você se sente quase que na obrigação de manter isso vivo. Porque essa experiência te conecta à memória da família no primeiro momento, lá no primeiro ano de vida. É o que nós chamamos de lealdades invisíveis. De repente, lá na sua primeira infância, você viveu uma experiência de parentalidade onde você era criança ainda e precisou assumir as funções de uma casa para ajudar, eu sei, por N motivos, porque não tinha outra pessoa. Aí a gente vai estudar a história. Mas o fato é que, assumindo uma posição que não era sua para a sua idade, você acabou recebendo, além da responsabilidade, as dores e os aprendizados daquele momento. E agora, na vida adulta, você acaba reproduzindo essas mesmas dores de maneira inconsciente,
porque essas dores te conectam à primeira família. Só que agora na sua vida adulta, isso está te trazendo prejuízos, isso está te trazendo dificuldades, isso está fazendo com que você sinta angústia, com que você se deprima, porque você de repente está se sentindo incapaz de manter aquela forma de sentir e de viver. E aí eu tô aqui para te falar, tá tudo bem se você quiser mudar, você pode e tem o direito de mudar, você só precisa se permitir aprender como mudar, você precisa se permitir aprender como sair dessa situação de maneira saudável, porque se você não aprender a se permitir de maneira saudável, infelizmente, você vai acabar num processo de adoecimento físico, o corpo sente, somatiza, um processo de adoecimento psíquico, a sua alma entristece e deprime, gera um pânico, gera ansiedade transtornada, gera problemas de obsessão e compulsão, os toques, as repetições, você compra demais, você limpa demais, você repete coisas incontrolavelmente, gera aí na sua vida afastamentos e falsas culpas, irritabilidade, dificuldade de pensar, dificuldade de decidir. Assim, a lista é muito extensa, a gente não consegue falar aqui, mas acredito eu que comentando alguns pontos você vai falar, é isso mesmo. Quando eu era pequeno eu aprendi, porque eu tive que cuidar dos meus irmãos e cuidar de todo mundo, eu aprendi que eu tenho que cuidar o tempo todo, trabalhar muito, fazer muito pelos outros, que eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou capaz, e agora na vida adulta eu estou cansado, não me sinto feliz, as pessoas me exploram, eu estou sempre falando sim para todo mundo, eu estou sempre me deixando para o último plano, não me dou um carinho, um cuidado, não paro 20 minutos do dia para cuidar de mim, não me presenteio, não me olho no espelho, não me acho bonita. E aí você vai percebendo que a primeira parte da sua vida faz com que a sua vida adulta agora esteja presa a uma linha. Porque você hoje vive um excesso porque ainda acredita como foi ensinado lá na primeira infância. E de repente não, você precisa entender que para aquele momento de vida você precisou ser assim, você precisou fazer tudo por todo mundo, você precisou assumir a ajuda da casa, você precisou amadurecer muito rápido. Mas agora na sua vida adulta você já está madura, as pessoas já conseguem decidir sozinhas por elas mesmas, e tudo bem se você começar a falar não para algumas coisas e começar a falar sim para você mesmo. Tá fazendo sentido para você? Fala comigo, deixa eu subir o coração. Sabe? É muito interessante quando a gente faz a linha do tempo. Quem é estudante do nosso curso de psicanálise sabe que a gente está sempre falando da timeline dos afetos, da linha do tempo, onde a gente traz um olhar para o que estava acontecendo na infância, as marcas daquele momento, e como essas mesmas marcas ecoam na vida adulta como vozes, comportamentos, afetos e gritos. Algumas vozes não param, ecoam na cabeça o tempo todo, geram um transtorno de ansiedade. Alguns afetos são distorcidos e aí você exagera porque tem que provar o tempo todo para alguém uma coisa que não é necessária. E aí você vai se mantendo nesse ciclo porque entendeu e aprendeu que esse era o único jeito de existir, quando na verdade não é. Então você precisa se permitir, digamos assim, aprender a mudar. E aprender a mudar começa com permissão. Você precisa se permitir, você precisa se acolher e você precisa de autorreconhecimento. Autorreconhecimento é saber a condição em que está. Opa, deu uma parada aqui para mim. Vou repetir que é para você gravar. E autorreconhecimento é saber onde está, a condição em que a sua emoção está e o que você anda fazendo com ela e se nutrindo disso.
Porque algumas nutrições não são muito boas, algumas nutrições são tóxicas. Tem uma música que eu gosto muito, que ela fala assim, uma parte dela assim: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida é. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e quer fazer amor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer prazer para aliviar a dor. Você conhece essa música? É de um tempinho, do MPB. Mas a pergunta começa: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Tanto a fome quanto a sede são exageros. E aí tudo aquilo que é exagerado se torna compulsivo e danoso. E mostra para você aonde você precisa se estabilizar para curar. Então, quando o seu corpo começa a aparecer com um montão de sintomas repetitivos, nossa, mas está sempre com dor de cabeça, está sempre com dor na garganta, está sempre com dor no estômago, está sempre com dor nos músculos, está sempre com insônia, está sempre com impaciência, intolerância, está sempre com infecção urinária, está sempre com problemas nos joelhos, está sempre torcendo os dedos, torcendo os pés. Você precisa parar e observar, porque o seu corpo, através dos sintomas, está mostrando que algumas emoções suas estão exageradas e você precisa curá-las. E é incrível que o cérebro, ele quer manter você desse jeito, porque o cérebro, ele é preguiçoso. Se você mandar fazer força, uma mudança de hábito, ele vai liberar um pouquinho. Eu já expliquei isso numa live. Depois ele vai voltar de novo para a primeira estaca. Você precisa aprender estratégias para mudar até o jeito do seu cérebro pensar. E aí você cuida do corpo, você cuida da sua alma, do seu emocional, e você cuida da sua espiritualidade. Como eu disse antes, espiritualidade não é um modelo, uma caixinha que colocaram. Espiritualidade é a maneira com que você, dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos e com o seu entendimento, se conecta com o Criador. Como você sente Ele? Baseado em quê? Será que as suas experiências vividas te aproximam dessa conexão? Ou será que elas distorcem e você não consegue nem chegar perto do Criador, porque alguém lá da vida, da primeira infância, machucou você na sua história e agora você, por exemplo, não consegue nem ouvir dizer que Deus é Pai, porque a sua experiência com seu pai não foi boa. E aí as representações dos relacionamentos, elas, infelizmente, elas são levadas ao contato e as representações de se relacionar com Deus, com o Criador, com o Eterno. E na verdade ele não é o que o seu pai e a sua mãe fez, o que o seu tio e a sua tia fez. Ele não é. E compreender isso é um processo de auto-reconhecimento e de libertação, onde você precisa entender como está misturando os assuntos e como isso está prejudicando você de sentir o amor, a plenitude, a grandeza e sim a boa energia do amor do Criador fluir na sua vida. É muito interessante que em 20 anos de atendimento psicanalítico e de mentoria emocional, eu tenho encontrado pessoas com tempestades internas diferentes. Deixa eu me ajeitar aqui. Isso, tempestades internas diferentes. As dores nunca são iguais. Nunca, nunca, nunca. E é muito interessante também que nessas tempestades muito particulares, todas elas têm uma coisa bastante comum. O modelo inicial, como você aprendeu a se relacionar. As pessoas que fizeram parte da sua vida, no início da sua história, as pessoas que fizeram parte dos seus aprendizados nos primeiros anos de vida, as pessoas que fizeram parte
da sua vida quando você ainda estava sendo gerada no ventre. Essa forma de aprender a se relacionar, ela vai falar muito sobre a forma com que você hoje se enxerga, permite mudanças ou resiste às mudanças. Ela vai falar muito sobre como você, enquanto pessoa adulta, hoje se enxerga como capaz ou incapaz. As pessoas e os primeiros relacionamentos na sua vida vão fazer com que você, de alguma maneira, hoje na vida adulta, vamos dizer assim, alguns padrões, tanto de comportamento, quanto padrões afetivos, quanto padrões de história, como padrões de emoções, sentimentos, acolhimento, repulsa, rejeição, afastamento. É muito interessante nesses 20 anos acompanhando pessoas, como para mim, na parte profissional, fica tão claro quando uma pessoa repete um padrão familiar e se mantém aprisionado a esse padrão e na própria vida gera descaso, escassez, humilhação, gera dificuldade de recursos, gera limitações na fala, gera limitações no relacionamento, como tudo se arrasta muito difícil. E aí quando você vai olhar a vida, o contexto da timeline que a gente fala, da história de vida lá na formação da psicanálise, a gente percebe que os padrões foram marcas feitas na primeira infância, os padrões foram marcas feitas na época gestacional, os padrões foram marcas feitas, trazidas de aprendizados de outras gerações. Obrigada pelos corações. Gratidão. Então acreditamos aqui na comunidade Transformar que todo o processo de cura, ele precisa passar por etapas. De vez em quando alguém chega aqui para conversar com a gente e faz algumas perguntas querendo uma fórmula mágica. Como é que eu faço? Você vai me ajudar em 2 sessões? Você vai me ajudar a resolver isso rápido? Eu posso te ajudar a te orientar, mas resolver, quem vai resolver é você. E o tempo quem vai determinar é a forma com que você lida com as informações que está recebendo. Eu posso falar por mim, já estou há 20 anos na estrada e ainda estou me curando de alguns processos e quero ser curada cada vez mais, porque a gente descobre que enquanto está colocando os pezinhos nessa terra, tem algum processo para melhorar. E eu, de verdade, quero me apresentar diante do Criador, diante do Abba, da melhor maneira possível. Isso significa olhar para mim e dizer, uau, hoje eu vou mexer nisso aqui, mas eu nem sabia que estava lá. E toda hora você descobre uma coisa. Mas tem uma parte interessante. 20 anos depois eu também olho lá para trás, para a minha própria história e falo assim, uau, eu já evoluí tanto. Eu já mudei tanto. E tenho ajudado pessoas a isso. E as pessoas chegam para falar com a gente, para mostrar as histórias de vida e como alegra o coração essa verdade de dizer, ei, quando você aprende a remover essas histórias de você e a lidar com elas, você se torna aquilo que realmente nasceu para ser. Você se torna o propósito que o Criador fez para que você existisse. Você se torna um indivíduo que agora tem um legado saudável nessa terra. Uma mulher que agora sabe se posicionar para curar e ajudar outras mulheres. Um homem que agora sabe se posicionar para ajudar e a curar outros homens e famílias. Hoje a gente está falando dos pés das mulheres, então eu vou trazer sempre a fala para o feminino. Mas você, homem que está assistindo a live, pega aí o seu pedaço, tá certo? É muito interessante quando você se permite aprender a pontuar quais são as partes da sua história que estão dentro de você, do seu coração, da sua alma, no seu entendimento, e você começa a observar quais raízes precisa aprender a cortar, quais raízes precisa aprender a cuidar para que cresça mais,
E quais raízes você precisa entender que não vão mais fazer parte da sua vida? Aqui na mentoria ou nas nossas formações, nos cursos, eu estou sempre falando com os alunos e mentorados. Você precisa aprender a entender que algumas questões internas, algumas experiências da sua alma, algumas experiências marcadas no seu emocional, elas não vão ser arrancadas, elas precisam estar ali para que você aprenda a lidar com elas. Outras, você vai realmente dizer, não, isso daqui não me aprisiona mais, isso não vai mais fazer parte da minha vida, então aquilo vai ser removido da sua história. Outras, você vai observar que está ali e vai depositar bem no fundo e vai seguir em frente. Todos esses pontos dependem da sua escolha, da forma com que você aprende a lidar com isso. E dependem também da maneira com que você quer trazer essas informações para dentro de você. Porque você pode aprender com os melhores professores deste mundo. O conhecimento pode vir à sua mente e brotar com muita grandeza. Mas se ele não entrar no profundo abismo e visitar os detalhes das dores da sua alma e melhorá-las, as transformações que você espera do processo de cura não vão acontecer. Faz sentido para você? Deixa eu subir aí no coração. Para você que chegou na live agorinha, eu comecei dizendo que nós íamos aproveitar o tema tempestades. O nosso Rio de Janeiro está atravessando um processo de tempestade nesse fim de semana, mas alguns de nós atravessam tempestades durante uma vida. E a tempestade, ela é algo que foge ao seu controle. Aparentemente, traz muita dificuldade e muitas destruições. Mas ela também tem o poder de trazer clareza ao que realmente está acontecendo, se você permite dar uma paradinha para olhar isso direito. Faz sentido para você? Pois é. Eu sei que é desafiador. Você está no meio de uma tempestade, vendo tudo confuso, tudo removendo, tudo revirando, eu sei disso. Mas é aí, nesse momento, que é preciso aplicar o que a gente conversou durante toda essa live, que eu tenho acreditado e procurado viver. Ei, para um pouco e respira. Não pira. Ou se precisar pirar, pire, de maneira com que você se conecte com o seu interior, com o seu movimento interno, que na maioria das vezes vai trazer um confronto com o ambiente que você já vive. Esse é um outro ponto muito interessante. Tempestades geram angústias. Gera ou não gera? Tempestades geram angústias. E aí é bem importante a gente aprender a observar que a angústia, ela tem a sua parte danosa, difícil, porque é incômodo, né? O negócio fica assim no peito, agarrado, fica uma coisa assim meio entalada. Eu entendo isso. Mas a angústia por si só, ela gera dentro de você uma energia tão potente, tão grande. É um sinal de que tem em você, melhor dizendo, você traz em você um incômodo tão grande, onde você precisa romper com alguns paradigmas e alguns padrões sociais das pessoas mais próximas que você vive. É muito interessante, essa semana eu tive a boa experiência de estar mentorando uma mulher online e hoje ela vive em Portugal e foi muito interessante a conversa e ela estava vivendo um processo de angústia. E durante a mentoria online nós conversamos sobre como ela percebia essa angústia, se ela conseguia dizer algo bom sobre a angústia. E ela falava, não consigo, a angústia dói meu corpo, a angústia cansa minha cabeça, por causa da angústia eu estou tendo insônia, eu estou chateada. Aí começou a falar um monte de coisa muito difícil e eu falei com ela assim, eu entendo, mas essa angústia ela também faz com que você precise encarar que existe uma mudança que você não quer admitir, mas você tem que fazer. Uau!
Ela deu uma parada na fala. Eu falei, geralmente os processos angustiantes, eles mostram para mim e para você que você já sabe a resposta aí de dentro, você só não quer admitir. E aí, a gente vai para a psicanálise, porque na psicanálise existem alguns mecanismos de defesa que protegem o ego de admitir algumas coisas. E nós conversamos muito sobre isso. E eu fiquei muito feliz de, no final da mentoria, ela respirar, depois de muito choro, porque mulher chora mesmo. Homens também, mas as mulheres acho que choram mais, são mais fáceis a chorar, digamos assim. E ela respirou e falou assim, eu sei a resposta, eu sei o que eu tenho que fazer, eu só precisava admitir que essa resposta estava dentro de mim. E eu não queria olhar para ela porque eu achava que era uma coisa ruim, danosa, era feio, né? Ela precisou admitir que ela não gostava, ela tinha um ódio guardado de uma pessoa que ela amava muito, mas marcou a vida dela de uma maneira muito ruim. E ela nunca contou isso para ninguém. É interessante, né? A angústia, ela revela que existem segredos internos e você precisa se permitir enxergá-los. E além de enxergá-los, você agora tem consciência deles e agora você vai ter que lidar com isso. A angústia é uma energia extremamente potente e se você parar para lançar para o lugar certo, você vai resolver um monte de coisa na sua vida. Semana que vem a gente vai ter uma outra mentoria. Espero eu que ela tenha conseguido deliberar a angústia de uma maneira saudável. Só que no passo a passo, nós fomos observando a história dela e perguntando aonde ela aprendeu que ela não podia falar, gesticular, ou que ela não podia admitir o que ela sentia. E aí nós voltamos lá na primeira infância, quando ela tinha que ficar lá sentada, quietinha, sem se meter na conversa dos outros, enfim. É uma longa história. Mas é uma história que vai ensinar para mim e para você que toda emoção ela gera uma energia interna. E essa energia interna, ela é uma realidade que vai ser lançada para algum lugar. Pode ser lançada para fora como busca de soluções. Pode ser lançada para fora como um sintoma, mas também pode ser lançada para dentro como um adoecimento e pode ser lançado para fora como uma busca de soluções. Deixa eu ver aqui um comentário. Obrigada pelos corações. Vou fazer aqui para ficar mais clarinho. Deixa eu ler aqui. Estou tentando tirar uma mágoa do meu pai que me abandonou na barriga da minha mãe. E é vivo até hoje, porém não quer me conhecer. Olha, esse ponto da paternidade, ele é muito importante na constituição do emocional. Acredito eu que a mágoa exista porque você ainda sente muita falta. E aí seria muito interessante você aprender a lidar com essa falta. O que você está fazendo quando faz falta? Se já conseguiu substituir, se trocou, se realmente foi abandono, sabe? Eu tenho ouvido muitas histórias em que às vezes a pessoa começa se sentindo abandonada e depois percebe que o abandono ele foi transmitido. Então eu te oriento a buscar uma orientação, um conhecimento, para que você possa fazer uma análise sistêmica da sua história. Por que esse pai deixou, não teve condições, não foi permitido? Hoje, será que ele tem alguma dificuldade pessoal que também não permite com que ele exerça a paternidade para você? Será que se ele, como pessoa, não tiver algo bom e ele agora vier para a sua vida, ele não vai também corromper e corroer a sua estrutura?
Será que você conseguiria somente honrar o fato de que ele foi seu pai, independente de toda a história de pano de fundo que acontece? Entender que a paternidade dele te trouxe a vida porque ele se uniu com a sua mãe e essa paternidade te trouxe a vida. Será que essa informação seria o suficiente para você agradecer a paternidade e alinhar aqui dentro e todo o restante da história você deixar com ele, para que a história dele e da sua mãe não sejam trazidas com tanta dor para a sua história? Será que você conseguiria? Porque a falta afetiva vai fazer com que a gente busque muitas histórias. Por que não veio? Por que não fez? Por que eu senti falta? Porque todo mundo tinha gente que tinha o pai na escola, eu não tinha. Porque minha mãe lutou, porque foi difícil. Só que essa é uma história do seu pai e da sua mãe. Eu gosto muito de ensinar que precisamos aprender a honrar nossos pais. E por causa da falta, de repente você imagine o que é ter uma paternidade. Aí vamos dizer que você conhece o seu pai de verdade e se frustre. Você vai continuar na falta. Entende? Então vamos aos poucos. Eu te sugiro que você primeiro aprenda a honrar a existência do seu pai, entendendo que ele te deu a vida, sendo ele quem é. Se é bom, se é mau, se é difícil, se é fácil, se é negro, se é branco, se é amarelo, se é roxo. Não depende da história dele. Depende apenas do fato de que ele foi utilizado como um canal de junção com a sua mãe para que você viesse a vida e ponto. Esse tem que ser o suficiente. Honre isso. Depois separe a história do seu pai e a história da sua mãe da sua história. Porque eles podem ter dado certo, podem ter dado errado, pode ter acontecido tanta coisa no meio do caminho. E aí, como ele não estava perto, você só tem a informação que te foi passada de um dos lados. E a informação que você viveu a partir dessa lateralidade. E aí cria-se a fantasia, a criança quer o pai, a criança quer a minha fantasia. Então, se eu posso hoje lhe dar uma boa orientação, volto a repetir, aprenda a honrar o seu pai como canal de você ter vindo para essa terra. Ele tirou a vida. Ponto. E isso precisa ser o suficiente. Depois, eu te sugiro aprender a estudar sobre esses laços, posições e parentalidades. E é claro, eu vou dizer, vem estudar com a gente. Vai ser um prazer poder mentorar você, orientar você sobre esses pontos, seja com a psicanálise, seja com a mentoria, seja com a epigenética, enfim. Vai ser uma alegria poder te ajudar, tá certo? Alivia a mágoa honrando os seus pais. Tá ok? Me dá um feedback aí. É Lu Guerra. Ô, Lu, será um prazer para mim. Olha, recebe meu abraço, vai. Minhas mentoradas e mentorados sabem que eu vivo dando chamego. Eu puxo a orelha, mas eu também dou chamego. Então recebe meu abraço, meu chameguinho. Família radical! Lu, depois me chama lá no Zap. Obrigada! Você também é. Nós somos chamados para ser essa luz. A gente só precisa aprender a lidar com os nossos escuros. Aí, Priscila, fala alguma coisa, não é verdade? Todos somos chamados para sermos luz. Porque dentro de mim e de você existe uma essência poderosa. Só que as coisas acontecem para poder tampar tudo, quebrar tudo e ficar meio escuro. Então hoje eu gosto de ensinar e vivo o fato de que eu não posso ignorar as minhas trevas, o meu escuro. Eu preciso aprender a olhar para ele e também colocar luz ali. Porque quando eu ilumino a minha escuridão, quando eu olho as minhas dificuldades, fraquezas e debilidades, eu preciso lançar luz para enxergar a luz que tem dentro de mim. Hoje eu acredito
que eu não fico buscando a luz fora, ela já está aqui dentro. E aí o meu e o seu desafio é tirar as camadas, os bloqueios, fazer as mudanças necessárias, estudar, se reconhecer, se perdoar, aprender que histórias mudam, se respeitar. A sua história de vida muda. Se você está me acompanhando aí nas lives, numa das lives eu disse o seguinte, que eu já tive a alma presa, eu sei bem como é isso. Eu sei como é ficar presa em dogmas, em crenças que colocaram em mim e eu achava que não podia ser diferente. Eu falei sobre isso, eu falei que eu sei o que é ficar presa numa estrutura de crença familiar, onde eu achava que se eu não tivesse tal modelo, eu não seria família. E hoje eu tenho e sei e vivo uma família super linda. Um modelo de crença que me mostrava o relacionamento com Deus de um jeito só. E aí hoje eu entendi que eu sinto Deus aqui dentro tão forte, tão forte, tão forte, que eu não dependo de um modelo. É claro que o contexto social faz com que a gente se reúna e é comum ter os padrões. Mas sentir Deus não precisa de molde. Deus se revela na maravilhosa natureza, Deus se revela na forma com que eu me relaciono comigo e Deus se revela na forma com que eu me relaciono com o meu irmão, com o meu próximo. E aí isso é bíblico, né? Amará ao Criador, ao Eterno, ao Abba, a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu coração. E aí a gente descobre que esse amor, às vezes, ele vai quebrar algumas coisas na gente. Às vezes não, sempre tem que quebrar. Principalmente quando são estruturas que modelam o ego violento, o ego altivo, o ego castrador, limitador, controlador, o ego dependente, desarranjado, desarmonizado, enfim. Aí a gente vai ter que entrar em outra live para falar como o relacionamento com Deus primeiro se espelha em como eu me relaciono comigo. E aí eu preciso pegar esse filtro do amor e passar em mim, o amor próprio, o melhor dos amores dessa terra. E aí quando eu me olho com amor, eu entendo que existem alguns fardos que eu não vou carregar mais. Existem algumas pessoas que eu não vou salvar. Existem alguns olhares para mim que eu preciso mudar. Existem algumas falas que eu não vou mais ouvir, que eu vou retirá-las da minha vida. Existem companhias que não vão mais fazer parte da minha rotina. Existem algumas amizades que não encaixam mais. Ou existem até alguns relacionamentos íntimos que não devem mais acontecer. E aí é muito interessante que quando a gente começa a aprender a se observar com esse auto-amor, você começa a ficar um pouco mais seletivo, as coisas vão ficando, obrigado pelos corações, um pouco estranhas para quem estava acostumado a um padrão que era abusivo. Porque você cedia demais, você se anulava demais. E aí esse amor próprio, esse amar a Deus de todo o seu entendimento, você começa a entender que precisa cuidar daquilo que carrega dentro de você. Sejam experiências, sejam pessoas, sejam emoções, entende? Dores, alegrias. O que é que te compõe? E aí, nesse momento, você começa a aprender a autorresponsabilidade. Porque quando você enxerga o seu escuro e o que te compõe, você precisa aprender o que você está fazendo com isso. Porque o seu escuro, a parte tóxica, pode estar fazendo com que você se torne um adulto dependente, controlador, violento. Pode estar fazendo com que você se torne uma pessoa exagerada, depressiva. Aí são muitas nuances. Obrigada pelos carinhos.
Nessa live de hoje eu quero convidar você a olhar para as suas tempestades, para os seus escuros. E a buscar estratégias. Já te adianto, não é confortável, não é para ser. Porque se for confortável, significa que o seu cérebro está te boicotando. Você vai gastar energia, vai sentir incômodos. Cada personalidade vai reagir de um jeito. Tem gente que se isola, tem gente que vai para o meio do povo, tem gente que começa a trabalhar, enfim. Você precisa aprender estratégias para lidar com os seus escuros. Para que o processo de cura e libertação, liberdade emocional, mental e espiritual aconteçam na sua vida. Aí, no processo interno, a gente vai melhorando e oferecendo ao próximo aquilo que já tem. Então, amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com todo o teu fôlego, com todo o teu corpo, com tudo que é em você. O suficiente para falar com ele. Olha e vê se há em mim alguma coisa ruim. Se tiver, lava com veneno. Davi fala isso, né? Lava com isopo. Isopo é um veneno, mata. Se não tiver bom, mata. Mas não me afasta da tua presença. Depois, a gente começa a ofertar um pouco melhor para o outro. Com limites, com regras, com adequações. A gente passa a servir com mais qualidade. Porque o servir vai fluir. Eu já me conectei com o bem, eu senti o bem e vou servir o bem. Em contrapartida, eu vou receber o bem e eu vou agradecer o bem. Obrigada pelos corações. Então é assim que nós cremos aqui na comunidade Transformar. Às vezes, as pessoas têm medo. Na verdade, na maioria das vezes, nós temos medo das tempestades. Nós temos receio das coisas saindo do lugar. Nós temos receio do que é novo, nós temos receio de abrir mão. Nós temos receio de mudar algumas conexões de raízes familiares. Nós temos receio de desencaixar a forma com que foi ensinado. Porque o padrão é mais confortável. Só que algumas tempestades de profundas mudanças, elas são permitidas pelo próprio Criador. E aí eu vou terminar essa live deixando esse pensamento para você. Quando os discípulos estavam no barco, numa certa noite, pescando, indo pescar, Jesus não está com eles. Você encontra essa história no contexto bíblico do Novo Testamento. O fato é que Jesus ficou na beirada da praia e eles foram para o lago pescar. E eles já eram experientes, eles já eram homens adultos, vividos, experimentados. Só que a gente vai ouvir na história, a gente vai ler lá que surge uma grande tempestade. Veio rajadas de vento, veio notícia ruim, as ondas ficam muito grandes, sacodem o barco, eles entram em desespero. Eu fico imaginando que tipo de tempestade que houve para que pescadores experientes entrassem em desespero. Você está entendendo? É aquela tempestade que eu costumo dizer que é a tempestade quebradeira, tudo sai do lugar. De repente, deu conflito na família, conflito no trabalho, conflito com as crianças, conflito com o chefe, conflito com a mãe, conflito com o pai, conflito interno, tudo junto. É a tempestade que traz um turbilhão. Essa tempestade se apresenta para os discípulos e Pedro está lá no barco junto com os outros, com Marcos. E as ondas estão batendo muito violentamente e eles começam a ficar desesperados e a perder o controle com medo de tudo aquilo. Olha, homens experientes na
pesca, ter medo do que estava acontecendo, é porque o negócio estava ruim, estava difícil. Só que a gente vai ver na história que de repente Jesus resolve ir até eles. Eu amo essa passagem. Amo esse contexto. Só que Jesus ele começa a andar sobre as águas. Isso é só questão de fé para quem acredita. E como a gente fala de espiritualidade, eu quero partilhar com você essa perspectiva de fé. Os discípulos estão lá numa tempestade tremenda, homens experimentados estão desesperados. E Jesus vem andando sobre as águas. Só tem um detalhezinho. Eu creio nas modificações do sobrenatural nessa terra. Jesus, sendo humano, não teria como andar sobre as águas. Ele afundaria. Para que ele possa andar sobre as águas, a boa física quântica vai dizer que as moléculas do corpo de Jesus agora estão diferentes das moléculas da água e da natureza limitada que a gente conhece. Eu quero acreditar e partilhar com você que o corpo de Jesus está em outro nível. A tempestade que trouxe desespero para os discípulos foi a mesma tempestade que fez Jesus manifestar outro nível de transformação no corpo. E ele começa a andar sobre as águas. Você já andou, já pisou numa poça d'água? Já prestou atenção que quando você pisa na poça d'água forma aquelas ondinhas? Agora imagina Jesus pisando no mar ou no lago da Galileia e criando as ondinhas, sendo que as moléculas são diferentes. Quando ele pisa, descarga de energia, a onda, vum, 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 chegou lá no barco como? 3 metros de altura. Porque ele estava distante pelo menos 2 estádios. Isso está quase 2 quilômetros, se eu não estou enganada. Estava longe. Entenda bem. Nós precisamos aprender que o nosso corpo é capaz de deliberar energia. Jesus ensina isso. E ele vai andando sobre as águas. E aí cada passo que ele dá é uma onda liberada. E quem está lá na outra ponta? Os discípulos. Vamos pegar essa parte, né? E vamos avaliar uma coisa. Nos momentos do seu desespero emocional, nos momentos em que você está achando que é uma tempestade descontrolada, pode ser a manifestação do sobrenatural do Criador na sua vida. Mas o desespero da sua alma não está deixando você perceber que tem muita coisa boa para acontecer, mas você está apegado às dores desse momento. Mas isso não faz com que Jesus pare a caminhada, ele continua indo até os discípulos. Assim como o amor de Deus, o amor do Criador continua dentro de você, alterando as suas moléculas internas, criando ondas, vum, 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 e que você não está entendendo porque não consegue mais sentir e ver as coisas do mesmo jeito. É a energia do Criador se manifestando dentro do lago do seu coração para dizer para você que tem mudança boa vindo. Não se desespera. O fato é que ele chega bem perto do barco. E aí quando ele chega perto do barco, aqueles homens experientes estavam desesperados. E Pedro avista Jesus. E Jesus fala, vem Pedro. E Pedro desce do barco e vai sobre as águas. Olha que interessante. Pedro, um ser humano, um pescador, de carne e osso como eu e você, desce do barco e também anda sobre as águas. Mesmo no meio do desespero que Pedro estava, alguma coisa já estava acontecendo dentro dele com as moléculas de energia dele, mesmo que a mente não estivesse acompanhando. E aí,
quando Pedro sai do barco e põe os pés na água, ele não afunda. Porque o nível que Pedro alcançou era o mesmo nível que Jesus se apresentava, porque algumas questões de energia interna são tão potentes que por mais que o ambiente, o local, as pessoas com que você está pensem de um jeito, o nível que você sente aqui dentro é totalmente diferente. É aqui, ó, e tá tudo bem. Você entende isso? E Pedro vai em direção a Jesus, por cima das águas. As moléculas de Pedro agora são diferentes também das moléculas do mar, ou das águas, porque ele está num lago. É porque chama-se Mar da Galileia, mas é um lago. E Pedro vai sobre as águas até o Mestre. Mas acontece um outro ponto bem interessante. De repente Pedro duvida, se dá conta e ele começa a afundar. Olha o nível do desgaste quando o seu pensamento e o seu entendimento não estão alinhados com o nível da energia que pulsa do seu coração. E não estão alinhados com a energia que vem da espiritualidade. Esse nível é capaz de engolir a sua condição de assumir um sobrenatural e te levar de volta para o buraco, para o abismo da depressão, da angústia e da ansiedade. Você entende? O medo é tóxico. Esse nível de medo, esse nível de dúvida é tóxica. Então, antes de viver as grandes transformações na sua energia interna, do seu emocional, quero partilhar com você algo que eu tenho aprendido que é muito precioso. Aprenda a alinhar as suas emoções com o nível da espiritualidade que você quer alcançar. Mas entenda uma coisa, quando você chegar a um nível mais profundo, você não vai ter o controle. O controle é dele. E aí a gente fala sobre isso no nosso curso 7 Passos de Aprendizados Espirituais na nossa plataforma online. A Comunidade Transformar também tem uma plataforma online de cursos. Você pode adquirir e aprender 7 passos para alinhar pensamento, emoções e sentimentos para produzir a energia saudável, para viver a potência da espiritualidade que você já traz dentro de você, mas o medo está roubando isso. O fato é que Jesus tem misericórdia, vai lá e pam, traz Pedro de volta e vai até o barco e tudo se acalma, porque a natureza se rende ao seu Criador. Mas era essa a mensagem que eu queria deixar agora no final. Algumas tempestades servem para que você mude. E aí o medo, se você deixar, vai engolir você e manter você nas mesmas dores de sempre, mesmo que Jesus se apresente. Mesmo que o sobrenatural se apresente, mesmo que aqui dentro a energia comece a fluir, vai te engolir se você não aprender a usar isso para o seu bem, tá certo? Vou estar encerrando a live, quero agradecer o carinho de vocês. Amanhã, 1h30 da tarde, a gente está aqui novamente para poder partilhar um pouco ainda aí, falando sobre o mês da mulher, tá, mulherada? Compartilha com o pessoal o link da live. Se você olhar no nosso feed de notícias, você vai ver que tem algumas lives lá ainda, mas essas lives vão sair do ar, vão para as nossas plataformas das redes sociais. Então, se você ainda não está inscrito no nosso YouTube, se inscreva no nosso YouTube. A gente também está no Spotify. Sim, se você gosta de ouvir podcasts, essas mensagens também estão, esses aprendizados também estão no nosso podcast, no Spotify. E vamos lá, aqui no Instagram, YouTube e Spotify, isso. Você consegue ter todo esse conteúdo para você, algo bom,
para mudar a sua estrutura de vida e para mudar a vida de alguém que você acredita que pode receber o bem, tá certo? Então é isso, quero terminar agradecendo ao Abba por todo esse momento, dizendo assim: Pai, muito obrigada. Como eu sempre falo contigo, eu quero elevar o nível para a gratidão e te dizer obrigada porque o Senhor é aquele que nos ama e sempre nos amou, antes das marcas, antes dos conflitos, antes que as dores se apresentassem, o teu amor é real. Então, Pai, nos ajuda a poder encontrar esse amor dentro da gente. Como tem sido dito, nos momentos de tempestade, acalma os pensamentos. Nos momentos de tempestade, acalma os corações. Nos momentos de tempestade, acalma o nosso céu, o nosso entendimento, a nossa força intelectual. Nos momentos de tempestade, acalma e tranquiliza a nossa terra, aonde a sua palavra lançada precisa encontrar um solo fértil. Mas ainda que encontre um solo seco, eu creio num poder, numa energia divina tão criadora, tão poderosa, que vai alcançar o profundo abismo e vai fazer brotar algo novo. Então eu sou grata a Ti por esses minutos e por todos os que vão ser alcançados. Que a minha voz não seja somente a minha voz, mas a energia vinda de Ti para curar a muitos. Assim eu agradeço por esses momentos. Muito obrigada. É isso aí. Obrigado pelos corações. Um beijo, um meu abraço. Tchau, tchau.